As mentirinhas brancas que eu depositei em sua mente quando ele era criança, levando-o a acreditar que aquela deficiência um dia viraria um grande ativo que ele poderia capitalizar, acabaram se justificando. O fato é que não há nada certo ou errado que uma crença com desejo intenso não possa materializar. Essas qualidades são acessíveis a qualquer um. Em toda a minha experiência lidando com homens e mulheres que tinham problemas pessoais, eu nunca cuidei de um único caso que demonstrasse de maneira mais categórica o poder do desejo. Os escritores, às vezes, cometem o erro de escrever sobre assuntos dos quais eles só têm um conhecimento superficial ou muito elementar. Foi uma grande sorte eu ter tido o privilégio de testar o quanto o poder do desejo é real por meio da deficiência do meu próprio filho. Talvez tenha sido até providencial que a experiência tenha sido como foi, pois certamente ninguém é mais preparado do que ele para servir de exemplo do que acontece quando o desejo é testado. Se a mãe natureza se curva ao arbítrio do desejo, será lógico que meros seres humanos sejam capazes de derrotar um desejo tão ardente? Impoderável e estranho é o poder da mente humana. Não conseguimos entender o método pelo qual ela usa cada circunstância, cada indivíduo, cada coisa física a seu alcance como uma maneira de transformar um desejo em seu correspondente físico. Talvez algum dia a ciência descubra esse segredo. Plantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar como qualquer pessoa normal. Esse desejo se transformou numa realidade. Plantei na mente do meu filho o desejo de converter sua maior deficiência em seu maior ativo. Esse desejo também foi realizado. O modus operandi pelo qual estes resultados impressionantes foram alcançados não é difícil de descrever. Ele se compõe de três fatos muito definidos. Primeiro, misturei a fé com o desejo de que ele teria uma audição normal, que passei para o meu filho. Segundo, comuniquei meu desejo para ele de todas as maneiras possíveis e imagináveis por meio de um esforço contínuo e insistente por muitos anos. E terceiro, ele acreditou em mim. Quando eu concluí esse capítulo, recebi a notícia da morte da senhora Schumann Henke. Um pequeno parágrafo nos jornais dá uma pista do sucesso impressionante que esta mulher incomum teve como cantora. No início da carreira, a senhora Schumann Henke visitou o diretor da Ópera de Viena para que ele testasse a voz dela, mas ele não testou. Depois de dar uma olhada na garota atrapalhada e mal vestida, ele exclamou sem a menor delicadeza: com uma cara dessas e sem menor personalidade, como é que você acha que pode vencer na ópera? Desiste, minha filha. Compra uma máquina de costura e vai trabalhar. Você nunca vai ser cantora. Nunca é muito tempo. O diretor da Ópera de Viena podia entender muito de técnica vocal, mas sabia muito pouco do poder do desejo quando ele assume o nível de uma obsessão. Se conhecesse mais desse poder, jamais teria cometido o erro de desprezar uma gênia sem ter lhe dado ao menos uma oportunidade. Há alguns anos, um dos meus sócios ficou doente. Com o passar do tempo, foi ficando pior e finalmente foi internado para ser operado. Pouco antes de entrar na sala de cirurgia, olhei para ele e me perguntei como alguém tão magro e tão esquálido poderia passar por uma cirurgia grande e sair vivo. O médico me avisou que havia pouca chance de eu voltar a vê-lo com vida, mas essa era a opinião do médico, não a do paciente. Pouco antes de ser levado, ele murmurou debilmente: Não se preocupe, chefe, eu vou sair daqui há alguns dias.
A enfermeira que cuidava dele olhou para mim com pena, mas o paciente realmente conseguiu sair vivo da mesa de cirurgia. Quando tudo acabou, o médico disse: a única coisa que o salvou foi o desejo de viver. Ele nunca teria sobrevivido se não tivesse se recusado a aceitar a possibilidade da morte. Eu acredito no poder do desejo apoiado na fé, porque vi esse poder erguer homens que começaram lá de baixo a posições de grande riqueza e poder. Vi-o tirar muita gente do buraco, vi-o servir de meio para homens conseguirem dar a volta por cima depois de serem derrotados centenas de vezes. Vi-o proporcionar ao meu próprio filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, mesmo com a natureza o tendo mandado ao mundo sem as orelhas. Como é possível explorar e utilizar o poder do desejo? É o que este e os demais capítulos deste livro vão responder. Esta mensagem está sendo enviada ao mundo no fim da maior e talvez da mais devastadora depressão já vista nos Estados Unidos. É razoável acreditar que a mensagem chame a atenção de muitos que foram atingidos e feridos pela depressão, os que perderam fortunas, os que perderam empregos e os inúmeros que precisam reorganizar seus planos e dar a volta por cima. A todos esses, quero dizer que todas as realizações, independentemente de qual sejam o propósito e a natureza, precisam começar com um desejo intenso e ardente por alguma coisa definida. Por algum princípio estranho e poderoso de química mental que ela nunca divulgou, a natureza embrulha no impulso do desejo ardente aquele algo mais que não reconhece a palavra impossível e não aceita o fracasso como uma realidade. Capítulo 3. Fé. Visualizar e acreditar que vai alcançar o que deseja, o segundo passo para a riqueza. A fé é o químico-chefe da mente. Quando a fé se mistura com a vibração do pensamento, a mente subconsciente capta essa vibração, traduz para o seu correspondente espiritual e a transmite para a inteligência infinita como uma oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as emoções positivas. Quando as três se misturam, tem o efeito de colorir a vibração do pensamento de tal forma que ele imediatamente alcança a mente subconsciente, onde ela se transforma em seu correspondente espiritual, que é a única forma que induz uma resposta da inteligência infinita. O amor e a fé são mediúnicos, ligados ao lado espiritual das pessoas. O sexo é puramente biológico, relacionado apenas ao físico. A mistura ou mescla destas três emoções tem o efeito de abrir uma linha direta de comunicação entre a mente pensante e finita do homem e a inteligência infinita. Como desenvolver a fé? Agora vamos ver uma afirmação que propiciará uma melhor compreensão da importância que o princípio da autossugestão assume na transformação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. A fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou por instruções repetidas pela mente subconsciente, através do princípio da autossugestão. Para ilustrar isso, pense no propósito pelo qual você está presumivelmente lendo esse livro. O objetivo é, obviamente, adquirir a capacidade de transformar o impulso intangível do pensamento, do desejo em sua contrapartida física, o dinheiro. Seguindo as instruções descritas no capítulo sobre autossugestão e sobre a mente subconsciente, que é o próximo, você poderá convencer a mente subconsciente a acreditar que irá receber o seu pedido e a agir de acordo com essa crença.
Então a sua mente subconsciente lhe devolverá o seu desejo na forma de fé, junto de planos bem definidos para realizá-lo. O método pelo qual se desenvolve a fé, onde ela ainda não existe, é exatamente difícil de se descrever. Quase tão difícil, aliás, quanto seria descrever a cor vermelha para um cego que nunca viu as cores, e não há nada com que comparar a sua descrição. A fé é um estado mental que você pode desenvolver à vontade depois de ter aprendido a dominar os 13 princípios, porque é um estado mental que se desenvolve voluntariamente pela aplicação e utilização destes princípios. A repetição de palavras de ordem para a mente subconsciente é o único método conhecido e de desenvolvimento voluntário dessa emoção que é a fé. Talvez o significado fique mais claro por meio da seguinte explicação sobre a maneira pela qual, às vezes, as pessoas viram criminosas. Nas palavras de um famoso criminologista, quando uma pessoa entra em contato com o crime pela primeira vez, ela o abomina. Se continuar em contato com o crime por mais algum tempo, ela começa a se acostumar e a tolerá-lo. E se continuar em contato por tempo suficiente, acaba se unindo a ele e sendo influenciada por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso de pensamento que for repetidamente passado à mente subconsciente é finalmente aceito e incorporado pela mente, que começa a traduzir o tal impulso em um equivalente físico da maneira mais prática disponível. Em conexão com isso, pense de novo na afirmação: todos os pensamentos que receberam uma carga de emoção, que receberam sentimento e foram misturados com a fé, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou contrapartida física. As emoções ou a porção dos pensamentos composta pelos sentimentos são os fatores que dão vitalidade e ação aos pensamentos. As emoções da fé, do amor e do sexo, quando misturadas a qualquer impulso da mente, lhe dão maior ação do que qualquer uma delas tomadas sozinhas. Não só os impulsos do pensamento que foram misturados com a fé, mas também aqueles mesclados a qualquer emoção positiva ou negativa, podem atingir e influenciar a mente subconsciente. A partir dessa afirmação, você poderá compreender que a mente subconsciente irá traduzir em seu equivalente físico um pensamento de natureza negativa ou destrutiva com a mesma facilidade que vai agir com aquele de natureza positiva ou construtiva. E isso explica o estranho fenômeno que milhões e milhões de pessoas vivenciam e que chamam de má sorte ou azar. Há milhões de pessoas que acreditam terem sido condenadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha sobre a qual elas acreditam não ter controle algum. São elas que criam as próprias faltas de sorte. Por causa dessas crenças negativas que são captadas pela mente subconsciente e traduzidas num correspondente físico. Esse é o lugar adequado para sugerir mais uma vez que você pode se beneficiar de qualquer desejo que queira ver transformado num equivalente físico ou monetário ao passá-lo para a mente subconsciente num estado de crença e de esperança de que essa transformação irá realmente se efetivar. A sua crença ou fé é o elemento que determina a ação da mente subconsciente. Não tem nada que lhe impeça de tapear a mente subconsciente na hora de lhe passar as instruções pela autossugestão, da mesma maneira como eu tapeei a mente subconsciente do meu filho. Para tornar essa trapaça mais realista, comporte-se exatamente
como se já estivesse na posse da coisa concreta desejada na hora de acionar a mente subconsciente. A mente subconsciente vai transformar num correspondente físico, pelos meios mais práticos e diretos que estiverem disponíveis, qualquer ordem que receber num estado de fé de que o pedido realmente será cumprido. Evidentemente, já foi dito o suficiente para propiciar um ponto de partida do qual se possa, pela prática e através de experiências, desenvolver a capacidade de misturar a fé com qualquer ordem passada à mente subconsciente. A prática faz a perfeição. Ela jamais poderá vir se alguém apenas ler as instruções. Se é verdade que alguém se torna criminoso se associando com o crime, e esse é um fato comprovado, é igualmente verdade que a fé pode ser desenvolvida se sugerirmos voluntariamente à mente subconsciente que nós temos fé. Afinal, a mente acaba adquirindo a natureza das influências que a dominam. Compreenda essa verdade e vai entender porque é fundamental estimular as emoções positivas como a força dominante da sua mente e desencorajar e eliminar as negativas. Uma mente dominada pelas emoções positivas fornece um repertório favorável para aquele estado mental a que chamamos de fé. Uma mente assim dominada pode, a seu bel prazer, dar instruções à mente subconsciente, que as aceitará, colocando-as em prática imediatamente. A fé como estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. Desde o início dos tempos, os religiosos instigaram os seres humanos que lutavam pela vida a ter fé nesse ou naquele credo ou dogma, mas não se esforçaram em dizer às pessoas como ter fé. Não declararam que a fé é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. Numa linguagem que qualquer ser humano normal pode entender, vamos descrever tudo o que se sabe sobre o princípio pelo qual a fé pode ser desenvolvida onde ela ainda não existe. Tenha fé em si mesmo e fé no infinito. Antes de começar, você deve se lembrar mais uma vez de que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Essa frase deve ser lida 2, 3, 4 vezes. Deve ser lida em voz alta. A fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. A fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas leis da ciência. A fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. A fé é o elemento químico que, quando misturado às orações, dá a alguém a comunicação direta com a inteligência infinita. A fé é o elemento que transforma a vibração ordinária do pensamento, criada pela mente finita do homem, no equivalente espiritual. A fé é a única agência pela qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser explorada e utilizada pelo homem. Todas essas frases podem ser provadas. A fé é simples e facilmente demonstrável. Ela vem envolta no princípio da autossugestão. Portanto, concentremos nossa atenção no tema da autossugestão. Vamos descobrir o que ela é e o que ela é capaz de fazer. É fato bem conhecido que, no fim das contas, acabamos por acreditar naquilo que ficamos repetindo para nós mesmos, independentemente da afirmação ser verdadeira ou falsa. Se uma pessoa fica repetindo uma mentira inúmeras vezes, ela vai acabar por aceitá-la como verdade. Mais do que isso, vai acreditar que a mentira é verdade. Toda pessoa é o que é por causa dos pensamentos dominantes
que ela permite que ocupem a sua mente. Pensamentos que a pessoa, por vontade própria, embute na mente e incentiva, até mesmo com simpatia, e com os quais ela mistura uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que controlam diretamente todos os seus atos, movimentações e ações. E aqui vai uma verdade muito significativa. Pensamentos que são misturados com qualquer emoção constituem uma força magnética que atrai pela vibração no éter outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Um pensamento que é assim magnetizado pela emoção pode ser comparado a uma semente que, quando plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica repetidamente, até que o que antes era apenas uma sementinha se torna então milhões de sementes do mesmo gênero. O éter é uma grande massa cósmica de forças vibratórias eternas. Ele se constitui tanto de vibrações destrutivas quanto de construtivas. O tempo todo, ele transporta as vibrações do medo, da pobreza, da doença, do fracasso e da tristeza. E também as vibrações da prosperidade, da saúde, do sucesso e da felicidade, com a mesma certeza que carrega o som de centenas de arranjos musicais e centenas de vozes humanas, todas mantendo a própria individualidade e identidade pelas ondas de rádio. Desse grande armazém que é o éter, a mente humana está constantemente atraindo vibrações que se harmonizam com o que a domina. Qualquer pensamento, ideia, plano e objetivo que alguém mantém na cabeça atrai, pelas vibrações do éter, uma série de outros semelhantes somados a esses pensamentos afins, a sua própria força e crescendo até se tornarem os mestres, motivadores e dominantes da pessoa que os guardou na mente. Agora, voltemos ao ponto de partida e nos informemos como a semente original de uma ideia, plano ou objetivo pode ser implantada na mente. Essa é uma informação bem simples. Qualquer ideia, plano ou objetivo pode ser implantado na cabeça através da repetição dos pensamentos. É por isso que eu pedi que você declarasse por escrito seu maior objetivo, o alvo principal definido, armazenando na memória e repetindo suas palavras em alto e bom som todos os dias, até as vibrações sonoras chegarem à mente subconsciente. Nós somos o que somos por causa das vibrações dos pensamentos que captamos e registramos pelos estímulos do nosso ambiente diário. Prometa se livrar de todas as influências de qualquer ambiente desagradável e construir sua vida como bem entender. Se fizer uma lista das coisas boas e ruins que você guarda na mente, vai descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa deficiência pode ser vencida e a timidez traduzida em coragem com a ajuda do princípio da autossugestão. A aplicação desse princípio pode ser feita por um simples arranjo de impulsos de pensamentos positivos redigidos num papel, decorados e repetidos até se tornarem parte do material de trabalho da faculdade subconsciente de sua mente. Fórmula da autoconfiança. Primeiro, eu sei que disponho da capacidade de atingir aquele que é o objetivo definido da minha vida. Por isso exijo de mim mesmo uma ação continuada e perseverante para atingi-lo. E aqui eu me comprometo a empreender essas ações. Segundo, estou ciente de que os pensamentos dominantes de minha mente vão acabar se reproduzindo em ações físicas no mundo exterior
e gradualmente vão se transformar em realidade física. Por isso, durante 30 minutos por dia, vou concentrar meus pensamentos em imaginar a pessoa que quero ser, criando assim na minha mente um quadro mental bastante nítido. Terceiro, eu sei pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu mantenha persistentemente na minha mente vai acabar encontrando uma maneira de se expressar e de obter, por algum meio prático, o objetivo que o apoia. Por isso, vou dedicar 10 minutos diários do meu tempo para exigir de mim mesmo que eu desenvolva a autoconfiança. Quarto, eu tenho uma descrição muito clara e escrita do meu objetivo principal definido e nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido a autoconfiança suficiente para alcançá-lo. Quinto, reconheço plenamente que nenhuma riqueza ou posição social é duradoura, a não ser que tenha sido construída em cima da verdade e da justiça. Por isso não vou me meter em nenhum negócio que não beneficie a todos que ele irá afetar. Vou conseguir atrair as forças que desejo utilizar e a cooperação dos outros. Vou induzir os outros a me servirem por causa da minha própria vontade de servir os outros. Vou eliminar o ódio, os ciúmes, a inveja, o egoísmo e o cinismo da minha vida, desenvolvendo o amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros nunca haverá de me fazer ter sucesso. Vou fazer com que os outros acreditem em mim, porque eu também vou acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar essa fórmula com meu nome, decorá-la e repeti-la em voz alta uma vez por dia, acreditando plenamente que ela irá influenciar gradativamente meus pensamentos e ações, de modo que eu me torne uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Por trás desta fórmula está uma lei da natureza, que homem algum até agora foi capaz de explicar. Uma lei que desafia os cientistas através dos tempos. Os psicólogos chamam essa lei de autossugestão e deixam por isso mesmo. O nome que se dá a essa lei não tem importância. O importante é que ela funciona pela glória e pelo sucesso da humanidade se utilizada construtivamente. Por outro lado, se o uso for destrutivo, ela trará ruína com a mesma facilidade. Nessa afirmação, podemos encontrar uma verdade muito significativa. Aqueles que se afundam nas derrotas e terminam uma vida pobres, tristes e se lamentando, obtêm esse resultado por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. A causa pode ser encontrada no fato de que todos os impulsos de pensamentos têm a tendência de se vestir como equivalente físico. A mente subconsciente, o laboratório químico onde todos os impulsos de pensamento são combinados e preparados para se traduzirem em realidade física, não faz distinção entre os impulsos de pensamentos construtivos e destrutivos. Ela trabalha com o material que lhe damos por meio dos impulsos de pensamento. A mente subconsciente vai transformar em realidade um pensamento originado no medo, com a mesma facilidade com que vai transformar em realidade um pensamento originado na fé e na coragem. As páginas da clínica médica são cheias de ilustrações de casos de suicidas autossugestivos. Uma pessoa pode cometer suicídio por meio de autossugestões negativas, tanto quanto de qualquer outra maneira. Numa cidade do meio-oeste americano, um alto funcionário do banco chamado Joseph Grant
Pegou emprestado uma vasta quantia de dinheiro da instituição sem autorização da diretoria e perdeu tudo no jogo. Certa tarde, o auditor do banco chegou para apurar as contas. Grant saiu do banco, alugou um quarto de hotel na cidade e, quando o encontraram 3 dias depois, ele estava deitado na cama, chorando e gemendo, repetindo inúmeras vezes as palavras: "Meu Deus, isso vai acabar me matando. Eu não consigo aguentar essa vergonha." Pouco depois, estava morto. Os médicos disseram que foi um caso de suicídio mental. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e presta um serviço útil se utilizada de maneira construtiva, ou pode destruir a vida se utilizada de maneira destrutiva, assim também a lei da autossugestão pode lhe levar à paz e à prosperidade, ou pode lhe fazer afundar num vale de tristeza, fracassos e até de morte, dependendo do quanto você a compreende e põe em prática. Se encher sua cabeça de medo, dúvidas e não acreditar na sua capacidade de conectar e utilizar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão vai pegar esse espírito de desesperança e utilizá-lo como o padrão pelo qual sua mente subconsciente vai traduzi-lo no equivalente físico. Essa afirmação é tão verdadeira quanto 2 mais 2 é igual a 4. Como o vento que leva um barco para o ocidente, o outro para o oriente, a lei da autossugestão irá erguê-lo nas alturas ou derrubá-lo, dependendo de como você encher as velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual qualquer pessoa pode atingir realizações de tal tamanho que chegam a desafiar a imaginação, é descrita nos seguintes versos. Se você pensa que será derrotado, então já está derrotado. Se pensa que é melhor não fazer, não fará. Se gosta de ganhar, mas acha que não dá, é quase certo que não irá ganhar. Se pensa que vai perder, já está perdido. Porque no mundo nós descobrimos que o sucesso começa pela vontade de uma pessoa. É tudo um estado mental. Se pensa que está por baixo, já está. É preciso pensar grande para se erguer. É preciso confiar em si mesmo antes de ganhar qualquer prêmio. As batalhas da vida nem sempre são ganhas pelo mais forte ou pelo mais rápido. Mais cedo ou mais tarde, aquele que vence é aquele que pensa: eu vou conseguir. Observe as palavras em itálico e verá o significado profundo que o poeta tinha em mente. Em algum lugar da sua constituição, talvez nas células do cérebro, está adormecida a semente da realização, que, se for despertada e posta em ação, lhe alcançará alturas que você jamais pensou em atingir. Lhe alçará a alturas que você jamais pensou em atingir. Assim como um músico de primeira linha consegue extrair os mais belos acordes de um violino, você também pode despertar o gênio que jaz adormecido em seu cérebro e fazer com que ele lhe guie na direção de qualquer meta que deseje atingir. Abraham Lincoln sempre fracassou em tudo o que tentou, até bem depois dos 40 anos. Era um João ninguém, de lugar nenhum, quando uma grande experiência aconteceu em sua vida e despertou o gênio que estava adormecido no coração e no cérebro, dando ao mundo um de seus grandes homens. Essa experiência veio misturada às emoções da tristeza e do amor. Chegou pelas mãos de Anne Rutledge, a única mulher que ele realmente amou. É fato conhecido que a emoção do amor anda muito junto ao estado mental chamado de fé, pela simples razão de que o amor sempre está muito perto de transformar os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual.
Durante o meu trabalho de pesquisa, descobri, a partir da análise da vida, do trabalho e das realizações de centenas de homens extraordinários, que havia a influência de uma mulher por trás de quase todos eles. A emoção do amor no coração e no cérebro dos homens cria um campo favorável de atração magnética, que causa um fluxo de vibrações mais altas e mais finas, que flutuam no éter. Se quiser uma prova do poder da fé, estude as realizações das pessoas que a empregaram. No alto da lista, vem o Nazareno. O cristianismo é a maior força que influencia a mente das pessoas. A base do cristianismo é a fé, independente do quanto as pessoas o tenham pervertido ou interpretado mal o significado dessa grande força, independente de quantos credos e dogmas tenham sido criados em seu nome sem refletir seus ensinamentos. O ponto principal dos ensinamentos e das realizações do Cristo, que costumam ser interpretados como milagres, não é nada mais, nada menos do que a fé. Se algum fenômeno puder ser chamado de milagre, é produzido apenas pelo estado mental chamado fé. Alguns professores de religião, e muitos dos que se chamam cristãos, não compreendem nem praticam a fé. Pensemos no poder da fé do jeito que agora tem sido demonstrada por um homem conhecido em toda a civilização, Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem, o mundo tem um dos exemplos mais extraordinários das possibilidades da fé. Gandhi tem mais poder potencial do que qualquer outra pessoa no mundo. E isso sem contar com nenhuma das ferramentas ortodoxas do poder, como dinheiro, navios de guerra, soldados e materiais bélicos. Gandhi não tem dinheiro, não tem casa, não tem sequer um terno, mas tem poder. De onde ele extrai esse poder? Ele o cria a partir da compreensão do princípio da fé e pela sua capacidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu, por meio da influência da fé, aquilo que o maior poder militar da Terra não conseguiu e jamais vai conseguir com soldados e equipamentos militares. Ele conseguiu o feito inacreditável de influenciar 200 milhões de pessoas a se unirem e marcharem em uníssono com uma única mente. Que outra força na Terra, que não a fé, poderia conseguir isso? Ainda vai chegar o dia em que patrões e empregados vão descobrir as possibilidades da fé. Esse dia já está chegando. O mundo inteiro teve amplas oportunidades durante a recente depressão econômica de testemunhar o que a falta de fé consegue fazer nos negócios. É claro que a civilização já produziu um número suficiente de pessoas inteligentes para fazer uso da grande lição que a depressão trouxe. Durante a depressão, o mundo teve provas cabais de que o medo generalizado paralisa as máquinas das fábricas e os negócios em geral. Dessa experiência vão surgir líderes na indústria e no comércio que vão lucrar, dando o mesmo exemplo que Gandhi deu ao mundo, e vão aplicar aos negócios as mesmas táticas que ele usou para gerar o maior número de seguidores de que se tem notícia. Esses líderes vão surgir de homens desconhecidos que agora trabalham nas siderúrgicas, nas minas de carvão, na indústria automobilística e nas pequenas cidades dos Estados Unidos. Que ninguém se engane, as empresas vão passar por mudanças. Os métodos do passado, baseados nos vetores econômicos da força bruta e do medo, vão ser substituídos por melhores práticas de fé e cooperação. Aqueles que trabalham bem vão receber mais do que o salário, vão receber dividendos das empresas, tanto quanto os que fornecem o capital. Mas primeiro vão ter que dar mais aos empregadores e parar de fazer picuinhas e barganhar pela força à custa do público. Eles precisam conquistar o direito de ganhar dividendos. Além do mais,
e isso é o mais importante de tudo, elas vão ser comandadas por líderes que compreendem e aplicam os princípios empregados por Mahatma Gandhi. É somente dessa maneira que os líderes vão obter os comandos, o espírito de É somente desta maneira que os líderes vão obter dos comandos o espírito de completa cooperação que constitui a forma mais poderosa e duradoura de poder. A magnífica era das máquinas em que vivemos e que só está começando tirou a alma das pessoas. Os líderes passaram a comandar os homens como se fossem peças frias de maquinária. Foram obrigados a fazer isso por operários que barganharam à custa de todos os envolvidos a receber e não dar. A palavra de ordem no futuro vai ser a felicidade humana e, quando este estado mental for atingido, a produção vai cuidar de si mesma com mais eficiência do que qualquer coisa que tenha sido obtida sem que os homens misturem a fé e o interesse pessoal com o trabalho. Por causa da necessidade de fé e cooperação para operar uma loja ou uma fábrica, vai ser interessante e lucrativo analisar um evento que fornece excelente compreensão do método pelo qual indústrias e comerciantes acumulam vastas fortunas ao dar antes que possam receber. O acontecimento escolhido como ilustração remonta ao ano de 1900, quando a United States Steel Corporation estava em formação. Ao ler essa história, lembre-se dos fatos fundamentais e vai entender como é que as ideias se convertem em grandes fortunas. Em primeiro lugar, a enorme United States Steel Corporation nasceu na mente de Charles M. Schwab, na forma de uma ideia que ele gerou na imaginação. Em segundo lugar, ele botou fé nessa ideia. Em terceiro, ele formulou um plano para transformar a ideia numa realidade física e financeira. Em quarto, colocou o plano em prática, fazendo um famoso discurso no University Club. Quinto, ele aplicou e deu seguimento ao plano com persistência e o apoiou numa decisão firme de vê-lo se transformar em realidade. Sexto, ele preparou o caminho para o sucesso mediante um desejo ardente de ser bem-sucedido. Se você é uma daquelas pessoas que sempre se perguntam como é que as grandes fortunas são acumuladas, a história da criação da United States Steel Corporation vai ser muito esclarecedora. Se duvida que as pessoas podem pensar e enriquecer, essa história vai dissipar suas dúvidas, porque você vai poder ver claramente a história da US Steel, a aplicação da maioria dos 13 princípios que esse livro descreve. A impressionante descrição do poder de uma ideia foi narrada dramaticamente por John Lowell no New York World Telegram, que reproduzimos aqui com sua permissão. Um belo discurso para angariar $1 bilhão. Quando na noite de 12 de dezembro de 1900, cerca de 80 pessoas da elite financeira dos Estados Unidos se reuniram no salão de banquetes do University Club, na Quinta Avenida, para homenagear um jovem do Oeste, nem meia dúzia dos convidados imaginava que iria testemunhar o episódio mais importante da história industrial americana. J. Edward Simons e Charles Stewart Smith, com os corações repletos de gratidão pela esplêndida hospitalidade com que foram recebidos por Charles M. Schwab numa recente visita a Pittsburgh, tinham organizado o jantar para apresentar aquele empresário do aço de 38 anos para a sociedade financeira do leste. Mas não esperavam
que ele tomasse conta da convenção. Aliás, tinham até lhe alertado que os ilustres corpos dentro das camisas empoladas de Nova York não responderiam bem ao discurso e que, se não quisesse aborrecer os Stillmans, os Harrimans e os Vanderbilts, era melhor que se limitasse a uns 15 ou 20 minutos de palavras educadas e vazias e que ficasse só nisso. Até John Morgan, sentado à direita de Schwab, como uma espécie de majestade imperial, só pretendia dar o ar da graça rapidamente. E no que dizia respeito à imprensa e ao público em geral, a ocasião era tão sem importância que sequer foi mencionado nos jornais do dia seguinte. E assim, os dois anfitriões e os ilustres convidados terminaram a habitual refeição de 7 ou 8 pratos. Havia pouca conversa e o pouco que havia era contida. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira florescera às margens do Monongahela. Mas antes que a noite acabasse, todos eles, inclusive o mestre do dinheiro Morgan, tinha sido tomados de roldão e um bebê de $1 bilhão, a United States Steel Corporation, havia sido concebido. Talvez seja uma pena para a história que não haja registro do discurso de Charles Schwab que ele fez naquele jantar. Ele repetiu alguns trechos dias depois num encontro semelhante com banqueiros de Chicago e posteriormente, quando o governo abriu um processo para dissolver o Trust do Aço, ele deu sua própria versão do púlpito da testemunha dos comentários que levaram Morgan a se lançar num frenesi de atividades financeiras. Porém, é provável que tenha sido um discurso caseiro, com certa quantidade de erros de gramática. As sutilezas da língua nunca incomodaram Schwab. Cheio de frases de efeito e pitadas de inteligência, mas, fora isso, ele exerceu uma força poderosa sobre o capital estimado em $5 bilhões ali, representado pelos comensais. Depois que terminou e com os presentes ainda enfeitiçados pelo discurso, embora Schwab tenha falado por 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela mais afastada, onde, balançando as pernas de cima de poltronas altas e desconfortáveis, eles conversaram por mais 1 hora. A magia da personalidade de Schwab tinha sido ligada com força total, mas o mais importante e duradouro foi o plano completo e detalhado que ele propôs para o crescimento da US Steel. Muitas outras pessoas já haviam tentado despertar o interesse de Morgan para formar um truste de aço, nos mesmos moldes dos trustes de biscoitos, aros e arames, açúcar, borracha, petróleo ou chicletes. John W. Gates, o jogador, já tinha lançado a isca, mas Morgan não confiava nele. Bill e Jim Moore, rapazes de Chicago e agiotas que tinham montado um truste de fósforos e uma empresa de biscoitos, tinham tentado também e fracassado. Albert Gary, um advogado hipócrita, quis fazer o mesmo, mas não tinha envergadura suficiente para impressionar. A oratória de Schwab alcançou J.P. Morgan as alturas. A oratória de Schwab alçou J.P. Morgan às alturas de onde ele poderia vislumbrar os resultados sólidos do mais ousado empreendimento financeiro que já havia concebido. Mas antes, o projeto sempre fora visto como um sonho delirante, típico de pessoas que querem ganhar dinheiro rápido. O magnetismo financeiro, que na geração passada começara a atrair milhares de empresas pequenas e às vezes mal administradas, de modo a formar conglomerados que diminuíssem a concorrência, tinha se tornado viável no mundo do aço, graças aos artifícios de um jovial pirata dos negócios chamados John W. Gates.
Ele já tinha formado a American Steel and Wire Company a partir de uma série de empresas menores e, juntamente com Morgan, criara a Federal Steel Company. A National Tube e a American Bridge eram mais duas empresas de Morgan, e os irmãos Maury tinham saído dos negócios dos fósforos e dos biscoitos para formar o grupo American Tinplate, Steel Hope e a National Steel Company. Mas, ao lado do gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, que pertencia e era administrado por 53 sócios, esses arranjos menores não passavam de picuinha. Podiam se juntar o quanto quisessem, mas todos eles juntos não podiam tirar um naco das empresas de Carnegie. E Morgan sabia disso. O velho e excêntrico escocês também sabia da gloriosa grandeza do Skiboo Custom. Ele via, às vezes, divertindo-se, às vezes ressentido, as tentativas das empresas menores de Morgan de conquistar uma parte dos negócios dele. Quando essas iniciativas ficaram ousadas demais, a calma de Carnegie acabou se transformando em raiva e retaliação. Ele decidiu copiar cada indústria que seus rivais possuíam. Até aqui, ele nunca se interessara por arames, canos, aros ou chapas de metal. Muito pelo contrário, ficava feliz em vender o aço bruto para essas empresas e deixar que elas o forjassem do jeito que bem entendessem. Agora, com Schwab como seu primeiro e competente braço direito, ele planejava encurralar seus inimigos contra a parede. Pois foi assim que no discurso de Charles M. Schwab, Morgan viu a resposta para o problema dos conglomerados. Um truste sem Carnegie, o maior de todos os gigantes, não seria um truste de verdade, e sim um pudim de ameixa, como disse um escritor sem as ameixas. O discurso de Schwab, na noite de 12 de dezembro de 1900, sem dúvida fez a conclusão, embora não a promessa, de que o grande império de Carnegie poderia ser levado para baixo da tenda de Morgan. Ele falou do futuro que o aço teria no mundo, da reorganização que traria mais eficiência, da especialização, do desaparecimento das fábricas mal administradas e da concentração dos esforços naquelas que eram bem gerenciadas, da economia no transporte de minério de ferro, da economia das despesas gerais e administrativas, da captura dos mercados estrangeiros. Mais do que isso, ele disse aos aventureiros ali entre eles onde é que estavam os erros da pirataria a qual haviam se acostumado. O objetivo deles, sentenciou, era o de querer criar monopólios, aumentar os preços e se remunerarem com os gordos dividendos por esse privilégio. Schwab condenou este sistema da maneira mais veemente. Essa era uma política míope, disse aos ouvintes, porque restringia o mercado numa época em que tudo gritava que haveria uma expansão. Ao baratear o custo do aço, argumentou, um mercado cada vez maior seria criado. As empresas imaginariam mais usos para o produto e boa parte do comércio mundial seria capturado. A propósito, embora não soubesse disso, Schwab era um apóstolo da moderna produção de massa. E com isso o jantar no University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa para pensar nas róseas previsões de Schwab. E este voltou ao Pittsburgh para administrar a siderúrgica de Andrew Carnegie, enquanto Gary e os outros voltaram aos painéis da bolsa para apostar um pouco na expectativa dos próximos movimentos. E não demoraram a acontecer. Morgan só precisou
de uma semana para digerir o banquete racional que Schwab tinha colocado à sua frente. Quando se assegurou que não teria nenhuma indigestão financeira, mandou chamar Schwab e viu que o rapaz estava meio arredio. O Sr. Kennedy indicou Schwab. Não ia ficar muito feliz se soubesse que o confiável presidente de sua empresa estava flertando com o imperador de Wall Street, uma rua em que Kennedy nunca quisera entrar. Então foi sugerido por John Gates, agindo como intermediário de Schwab, por acaso, estivesse no Hotel Bellevue em Filadélfia. Era capaz de J.P. Morgan também entrar lá. Quando Schwab chegou, no entanto, Morgan estava convenientemente doente em sua residência nova-iorquina e então, instado por um convite urgente de Morgan, Schwab dirigiu-se a Nova York e se apresentou na porta da biblioteca do financista. Agora, alguns historiadores econômicos defendem a tese de que, desde o início, o cenário fora preparado por Andrew Kennedy, que o jantar de Schwab, o famoso discurso, a reunião de domingo à noite entre Schwab e o rei do dinheiro, tudo isso fora arranjado pelo astuto escocês, mas na verdade aconteceu justamente o contrário. Quando Schwab foi chamado para sacramentar o negócio, ele sequer sabia se o chefinho, como chamava Andrew, ouviria uma proposta de venda, especialmente para um grupo de homens que Andrew considerava dotados de algo menos que sagrado. Mas Schwab levou à sala de reunião 6 páginas de números finalmente grafados na letra dele, que representavam na sua cabeça o valor físico e a capacidade de geração de lucro de cada siderúrgica, que ele via como uma estrela fundamental no novo firmamento do aço. 4 homens passaram a noite debruçados sobre os números. O chefe, evidentemente, era Morgan, que sempre acreditara firmemente em seu direito divino ao dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio, Robert Bacon, professor e cavalheiro. O terceiro era John Gates, a quem Morgan desprezava e considerava um jogador, mas que ele usava quando era útil. E o quarto era Schwab, que sabia mais do processo de produzir e vender aço do que qualquer grupo de pessoas vivas. Por toda a reunião, os números do homem de Pittsburgh jamais foram questionados. Se ele dizia que tal empresa valia tanto, então valia aquilo mesmo. Também insistiu que só deveriam entrar no conglomerado as fábricas que ele indicara. Havia concebido um conglomerado onde não haveria 2 unidades iguais, nem mesmo para satisfazer a ganância de certos amigos que queriam descarregar suas empresas sobre os ombros de Morgan. Por isso, ele deixou de fora, porque quis, uma série de grandes empresas nas quais as focas e os carpinteiros de Wall Street haviam deitado os olhos famintos. Quando o dia amanheceu, Morgan se levantou e alongou as costas. Restava apenas uma pergunta. Você acha que pode convencer o Carnegie a me vender? Posso tentar, respondeu Schwab. Se você conseguir convencê-lo, eu pego daí. Até ali tudo bem, mas será que Carnegie venderia? E quanto é que ele iria pedir? Schwab imaginava algo em torno de 320 milhões de dólares. E como seria o pagamento? Ações ordinárias ou preferenciais? Títulos? Dinheiro? Ninguém conseguiria levantar 1/3 de $1 bilhão em dinheiro. Houve uma partida de golfe em janeiro no campo congelado de Sir Andrews, com Andrew todo enrolado em agasalhos para se proteger do frio e Charlie falando aos borbotões, como sempre, para levantar seu moral. Mas não se falou em negócios até que os dois se sentaram no calor aconchegante do sítio de Kennedy, ali perto. E então, com o mesmo poder de persuasão com que havia hipnotizado 80 milionários no University Club, Schwab
Schwab despejou as promessas brilhantes de uma aposentadoria confortável de inúmeros milhões para satisfazer a todos os caprichos sociais do velho homem. Kennedy se rendeu, escreveu um número num pedaço de papel e disse: "Tudo bem, esse é o valor pelo que eu estou disposto a vender." O número era cerca de 400 milhões de dólares e chegou-se a ele pegando os 320 milhões de dólares que Schwab tinha levado como proposta inicial e acrescentado 80 milhões para representar o valor que o capital havia crescido nos 2 anos anteriores. Posteriormente, no de um transatlântico, o escocês choramingou para Morgan: Como eu queria ter pedido mais 100 milhões de dólares. Se tivesse pedido, teria levado, riu Morgan, animado. Houve toda uma agitação, é claro. Um correspondente britânico telegrafou dizendo que o mundo do aço estrangeiro estava horrorizado com o gigantesco conglomerado. O presidente Hadley, da University de Yale, declarara que, a não ser que os trustes fossem regulamentados, o país poderia esperar ter um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas o arguto manipulador de ações, Keene, trabalhou com tanto afinco para vender as novas ações no mercado que toda a mais-valia, que se estimava em torno de 600 milhões de dólares, foi absorvida rapidamente. E assim, Kennedy recebeu seus milhões e o sindicato Morgan tinha ganhado 62 milhões de dólares por seu trabalho e os meninos de Gates Gary também ganharam seus milhões. E Schwab, aos 38 anos, recebia a recompensa, virou presidente da nova empresa e continuou no comando até 1930. A história dramática do grande negócio que você acabou de acompanhar foi incluída neste livro, porque é uma ilustração perfeita do método pelo qual o desejo pode ser transformado num equivalente físico. Imagino que alguns leitores vão questionar essas afirmações de que um simples desejo intangível possa se converter num equivalente físico. Sem dúvida, alguns vão dizer: não se pode converter um nada em alguma coisa. A resposta é a história da United States Steel. Essa organização gigantesca foi criada na mente de um único homem. O plano pelo qual a organização conseguiu as siderúrgicas que lhe dariam estabilidade financeira foi concebido na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação e perseverança foram os verdadeiros ingredientes por trás da United States Steel. As usinas e o equipamento adquiridos pela corporação, depois que ela passou a ter existência jurídica, foram meramente incidentais. Mas uma análise criteriosa revelará o fato de que o valor estimado das propriedades adquiridas pelo conglomerado se valorizou em cerca de 600 milhões de dólares, simplesmente quando todos os negócios foram consolidados sobre uma mesma administração. Colocando de outra maneira, a ideia de Charles M. Schwab, com a fé que ele transmitiu às mentes de J.P. Morgan e os demais, foram vendidas ao mercado com um lucro de 600 milhões de dólares, nada insignificante para uma simples ideia. O que aconteceu a algum dos homens que ganharam seus milhões não vem ao caso aqui. O importante nesse fantástico empreendimento é que ele serve como prova inquestionável do quanto a filosofia descrita nesse livro funciona, porque essa é a filosofia que regeu toda a transação. Além do mais, o quanto essa filosofia é prática foi confirmada pelo fato de que a United States Steel prosperou e se tornou uma das empresas mais poderosas dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que os 600 milhões de dólares em lucros produzidos pela ideia de Schwab foram muito bem ganhos.
Toda riqueza começa na forma de um pensamento. A quantia só é limitada pela cabeça da pessoa que põe esse pensamento em ação. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando estiver pronto para negociar com a vida o que você vier a pedir, como preço de passar por ela. Lembre-se também de que o homem que criou a United States Steel Corporation era praticamente um desconhecido na época. Não passava de um empregado devotado de Andrew Carnegie, até dar à luz sua famosa ideia. Depois disso, ele logo se elevou a uma posição de poder, fama e riqueza. A mente não tem limites, exceto os que nós estabelecemos. Tanto a pobreza quanto a riqueza são resultados do pensamento.